Muito bom estar com os irmãos, com muita alegria poder cultuar a Deus nessa manhã, bendizer o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nessa manhã preparei uma mensagem, assim, eu fiz caminhada às 5h20 da manhã, saí para caminhar, bati um papo com o Senhor, e eu fui falando com Deus ali, eu falei, Senhor, muitas pessoas têm sofrido, muitas pessoas sofrem, muitas pessoas ainda sofrerão. Então, eu pedindo a Deus ali uma direção, eu sei que isso não vai mudar. A gente precisa entender que o sofrimento veio da queda lá de Adão e Eva e não tem como mudar isso. Quando a gente viver aqui, a gente vai viver nesse impasse de ter uma vida de tribulação, de aflição, de tristeza, de mágoa, de decepção. Isso tudo corrói a nossa alma, vai minando a nossa fé. E eu pedi a Deus uma direção nessa manhã, e Deus, claro, como sempre, me abençoou, falou comigo que eu quero compartilhar com a igreja. O que podemos crer, né, para que amenize, não é que vai mudar a nossa história, mas vai amenizar a nossa história. E nessa manhã eu preparei um sermão que diz a descensão do reino. Vou explicar. Então abre aí a Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 50. Bota aqui o fundo musical, Bíblia, para mim, por favor. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 50. Aleluia. Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Bom dia quem está ao vivo aí, a paz do Senhor Jesus. Que você possa receber também essa palavra de Deus na sua vida, né? Para que a sua vida amenize um pouco. Como eu disse, as aflições no mundo vão continuar, você crendo ou não. Agora, a descensão do reino, né? O Evangelho de Lucas, capítulo 24, no versículo 50, vai falar ao contrário, vai falar a ascensão de Cristo. Mas eu quero falar sobre a descensão do reino. E eu vou explicar. Vamos ler aí o Evangelho de Lucas 24, versículo 50. Diz assim: Então, hoje levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoavam, ia se retirando deles, sendo elevados para o céu. Então, eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Até aqui. Senhor, aqui é a tua palavra que fala da ascensão. Mas pedimos, Senhor, revela para nós o que significa a descensão do reino, para que possamos entender um pouquinho da tua vontade, do teu querer, da tua soberania sobre cada um de nós. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse momento aqui foi testemunhado por 500 pessoas, mais ou menos. 500 pessoas viram o momento em que Jesus subiu ao céu. É conhecido como a ascensão. A ascensão foi o momento de Jesus subir ao reino. Tivemos também a ascensão na história da Bíblia, né? Na história da humanidade, de Enoque. Também Enoque subiu ao céu, ao reino. Houve a ascensão também de Enoque, da terra para o reino. Subiu. Tivemos também a ascensão de Elias. O profeta Elias, na carruagem de fogo, também subiu ao reino. Porém, aqui nesse texto aqui, embora os olhos dessas testemunhas que viram, com os olhos nós cremos sem ver, bem-aventurados
Os que não viram, mas creram nisso. Eu creio nesse momento. Eu creio com toda a minha alma, com todo o meu coração e com toda a minha fé. Então, nesse momento aqui, aos olhos humanos, a gente começa a imaginar que houve também uma subida de Jesus ao reino. Porém, a gente não pode esquecer que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um só. Deus não se desmembra, Ele é único, um ser único, com 3 funções distintas. Deus na função de Pai, Deus na função de Filho e Deus na função do Espírito Santo, porém Deus é Deus, apenas um Deus. Então, quando a gente acha que Jesus está subindo, Ele fala: deixarei convosco o meu Espírito. Então, na verdade, Ele não subiu. Se Ele deixou, ele ficou. Então, como funciona no entendimento de fé espiritual isso aqui? Na verdade, quando Jesus inicia seu ministério, Ele vem falando que o tempo da ascensão acabou. Enoque subiu, Elias subiu ao reino. Porém, quando Jesus inicia seu ministério, Ele falou: olha, ninguém sobe mais para o reino. Ninguém sobe mais. Não tem mais a ascensão. Agora é descensão. Arrependei-vos, pois é chegado o quê? O reino. Então o reino agora é que vem a nós, é que desce. Não somos nós que subimos ao reino, é o reino que desce até nós. Então, quando Ele anuncia esse processo, eu coloquei como a descensão do reino, ou seja, em vez de nós subirmos ao reino, o reino desce até nós. Inclusive, Ele ensinou a oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Então, vem o reino. E aí que eu quero compartilhar com os irmãos que Deus falou nessa manhã ao meu coração, é que todo problema que nós temos, e vamos continuar tendo, existe uma fórmula de amenizar. E que fórmula é essa que eu quero compartilhar com vocês da live, com os irmãos da igreja? É nós atrairmos esse reino. O reino, ele vem na nossa vida, mas é necessário nós atrairmos, venha a nós o teu reino. Temos que gritar: venha a nós, Senhor, o teu reino, venha o teu reino na minha vida, venha o teu reino na minha existência, no meu pensar, no meu ver, no meu falar, no meu vir. Venha o teu reino na minha vida. Precisamos convidar a Deus para vir com o reino. E isso vai gerar em nossas vidas, vai amenizar as nossas vidas. Eu separei alguns tributos do benefício do reino na nossa vida. Nós atraímos, porque nós precisamos atrair o reino. Lembre-se, o que é ligado na terra é ligado no reino. E se você não atrair, se você não for uma atração para o reino, ou você é uma atração para o reino, ou você é uma decepção para o reino. Precisamos tentar descobrir o que nós somos hoje. Você é uma atração para o reino na sua vida, ou você é uma decepção para esse reino na sua vida? Então a gente precisa primeiro entender a importância de atrair o reino. Atrair, ser uma atenção. Quais são os benefícios? O primeiro benefício que eu compartilho com os irmãos é o benefício da salvação, não tem outro. Esse é o mais importante, porque quando eu atraio o reino do céu para a minha vida, eu passo a ter direito a viver não somente na terra o reino, mas eternamente no céu. Isso chama-se salvação, e a salvação, ela é o principal do reino. E sempre será a parte principal do reino. Quando a gente se arrepende dos pecados, nós recebemos e atraímos o reino. Atrair o reino não está somente aqui, isso também ajuda a comunhão. Mas quando nós oramos sozinho no quarto, eu lembro que eu fiz uma campanha com o João, com o Alex, 7 dias, 5:30 da manhã, todos os dias.
Eu ajoelhava na minha casa, ligava o zap, passava o zap para o Alex, para o João, e ali eles ajoelhados lá, e a gente começou a atrair o rei. Agora é interessante que nós estávamos distantes, mas o reino veio para a minha casa e o reino foi atraído para a casa dele ao mesmo tempo. Porque o reino, ele envolve todo o planeta Terra. Se você for no lugar mais profundo da Terra, as Fossas Marianas, 11 mil quilômetros de profundidade, o reino também estará lá. Você pode atrair o reino para você lá. Se você estiver no lugar mais alto do mundo, que é o Pico Everest, 8.840 metros, se você estiver lá em cima, você pensa que está só, não. Você pode atrair o reino para você. Mesmo num lugar alto, de difícil acesso, nem todos vão lá, mas o reino está lá, irmão. Você pode atrair o reino. Não importa o lugar desse planeta que você vá, não importa o lugar da galáxia que você vá, se você for, e você for uma atração e não uma decepção para o reino, você irá atrair o reino de Deus para você. Benefício, salvação é o principal. Por quê? Porque para eu viver eternamente no reino, eu preciso querer viver no reino aqui na terra. É minha escolha aqui, de querer o reino aqui, que vai me dar o direito de querer o reino eternamente. Porque se eu não quero, na vida temporária, nesse momento na terra, o reino, como é que eu vou querer o reino eternamente, irmão? Como que Deus pode me dar uma morada eterna se é temporária eu não quero? Eu falei isso no culto passado. Segundo benefício de atrair o reino para a nossa vida é a paz. Não tem nada melhor do que a paz. Não tem nada melhor do que você deitar no travesseiro e descansar em paz. Em paz me deito, em paz me levanto, porque o Senhor, como foi dito aqui, é o príncipe da paz. Então a paz também é um benefício da atração do reino na nossa vida. E essa atração do reino pode ser no seu trabalho, pode ser na casa do parente, na casa do vizinho, aonde você colocar a planta dos pés. Você tem que se preocupar em atrair o reino para esse local. Eu trabalho numa loja que pessoas divergem de meus pensamentos, mas eu traio o reino. Então eles acabam gostando da minha presença, de estar comigo, mesmo divergindo de opiniões. Então atrair o reino é ter paz consigo mesmo. Pastor, mas o mundo está em guerra, mas eu estou em paz. As minhas lutas são comigo mesmo. A sua luta é consigo. Nada mais do que isso. O seu maior inimigo continua sendo você. Então, se você está em paz consigo, você está em paz com o mundo. E estando em paz com o mundo, você está em paz com o reino. Outro benefício de atrair e fazer o reino de Deus descer até você chama-se providência. Que benefício maravilhoso, né? Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão, né, Tênis? Vocês querem benefício tão bom quanto esse? Você pode estar no deserto, mas o maná está descendo. Você pode estar num lugar seco, mas se você tocar na pedra, vai vir água. Você pode estar devendo, mas você vai ter a providência financeira para sanar a sua dívida. Quantos testemunhos de milagres financeiros eu já ouvi, já vivi na minha vida, já ouvi testemunho até dos irmãos aqui. Você não tinha nada, daqui a pouco ganha a providência financeira e você dá a César o que é de César. Isso é o que? Benefício do reino. É porque você atraiu o reino para a sua vida. E quando você atrai o reino para a sua vida, Deus providencia tudo aquilo que você precisa, não o que você quer, mas o que nós precisamos. Deus sempre vai providenciando, desde que você atraia o reino de Deus para a sua vida.
Outro benefício muito importante é o amor. O benefício do amor. Quando você atrai o reino, você não se preocupa em odiar, você se preocupa em amar. Você pode desfrutar do melhor dessa terra. Pode, não é pecado, é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus para nós. Mas o que não pode é você desfrutar do melhor dessa terra e não se compadecer daquele que não tem. Por isso que eu me preocupo muito, eu pensei muito e mudei minha atitude como cristão, porque não adianta eu declarar Jesus Cristo e Deus me dá os atributos do reino, os benefícios, segurança, paz, providência na minha vida, mas eu não tenho amor por ninguém. Eu sou uma pessoa individualista. Eu não pensar no próximo, eu não me preocupar com o próximo. Olha, pastor, mas muita gente fala isso na teoria, eu sei, mas a gente não pode viver de teoria, porque teoria você não atrai o reino. Você não é uma atração, você é uma decepção para o reino. E é isso que tem acontecido no mundo. No Brasil, no planeta, pessoas declaram o reino, mas são apenas decepção para o reino. E eu não quero ser uma decepção para o reino, eu quero ser uma atração para o reino, para que através desse reino na minha vida ele venha dar frutos, porque a gente não dá frutos por nós mesmos. Se não for pelo poder do Espírito Santo do reino de Deus nas nossas vidas, irmão, nós não podemos dar fruto, não podemos amar. Olha, mas caridade qualquer um pode fazer. Um miliciano faz caridade, um traficante de drogas faz caridade. Isso não é prova de atração do reino. Temos que crescer, honrar a Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, fazer aquilo que tem que ser feito da forma correta. Por quê? Porque as pessoas querem fazer de qualquer jeito e isso não gera atração para o reino. Lembre-se, quando Pedro estava preso, Pedro estava na cadeia, só que Pedro era uma atração para o reino. E quando ele estava ali no momento difícil, Deus mandou os anjos ir lá e libertá-lo. Por quê? Porque Pedro era uma atração para o reino. E isso trouxe o benefício da proteção para Pedro. Às vezes nós passamos por momentos difíceis na vida e nós esquecemos desse detalhe, da proteção divina. Quando eu estava no internado, eu lembrei dessa proteção do reino. Teresa estava internada, eu fui lá visitá-la. Eu lembrei da proteção do reino. E lembre-se, como eu falei, não importa o lugar que você esteja, não importa a condição que você se encontre. Se você é uma atração do reino, o reino te encontra. Seja onde for, no lugar e na condição que você estiver. Anderson passou por isso, Ledite, Braga, Caian. Então nós temos que esse maravilhoso benefício, se você for uma atração e não uma decepção. Pode parecer simples, irmãos, no primeiro momento, pode parecer simples porque qualquer um pode falar Jesus Cristo é o Senhor e hoje é moda. Hoje é moda. Mas a questão da atração do reino não é declarar, é viver. Para que você seja uma atração do reino, não basta apenas você declarar o reino, mas você viver o reino. Viver a sua vida com o reino. Agir como o reino quer que você age. Lembre-se, se você quer atrair o reino de Deus para você, você tem que lembrar que nesse reino tem um rei. E tem que ser feita não a nossa vontade, mas a vontade do rei que é dono do reino. Não adianta eu querer ser uma atração para o reino se eu desagrado o rei. Se eu faço o contrário que o rei orientou que seja feito. Porque hoje vivemos uma controvérsia da vontade de Deus. Uma controvérsia decepcionante. Se é decepcionante para mim, irmão, que vejo às vezes algumas atitudes, vocês imaginam a decepção que é para o rei.
são decepções que eu não gosto, nem quero comentar aqui. Absurdas. E olha, foi feito um caminho, uma direção. As instruções estão dentro da Escritura Sagrada. Toda a orientação do reino está aqui para nós. Então tudo aquilo que eu faço, contrário ao que está escrito. Não junteis nem ouro nem prata em vosso cinto. Se eu junto, irmão, eu estou sendo contrário ao reino. Eu estou indo contra a vontade do reino. Então eu não estou atraindo o reino. Estou atraindo o quê? Estou sendo uma decepção para o reino. E como toda coisa que é decepcionante, ela tem as consequências. Não pense você que ao decepcionar o rei, dono do reino, você não vai ter consequência, vai ter consequências. Vivemos nesse mundo aí de, meu Deus, pessoas estão sofrendo, aumenta o número de suicídios, pessoas desorientadas. Por quê? Porque acham que estão atraindo o rei, mas são apenas decepção. Lembre-se, no reino tem um rei, e o rei está observando todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes. Pense você que o rei não nos conhece. O rei falou: está vendo lá o meu servo Jó? Homem, ó, correto, faz a vontade, a minha vontade. Por quê? Porque Jó estava nesse mundo atraindo o reino para si. Embora estava no momento de ascensão, mas Jó vivia a ele, irmão. E não adianta, não temos opções contrárias à vontade do rei. Para atrairmos o reino, é necessário que seja feita a vontade do rei. Eu sei que nós temos nossas vontades, isso não é pecado. Eu sei que temos os nossos sonhos, isso não é pecado. Temos os nossos desejos, isso não é pecado. Mas a pergunta é: você se preocupa primeiro com o que você quer, ou você se preocupa primeiro com o que o rei quer? Eu sei que precisamos de tudo, e Deus já sabe muito antes de nós precisarmos. Eu sei disso, eu vivo isso, meu dia a dia é isso. Eu aprendi assim a crer em Jesus. Eu não aprendi a crer em Jesus para quem crê em político, não. Eu não aprendi a crer em Jesus para crer em dono da empresa a qual eu trabalho, não. Eu aprendi a crer em Jesus porque eu creio que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque eu creio que toda a terra está cheia da sua glória. Por quê? Por que está cheia da sua glória? Porque está cheia do seu reino. E o reino nos foi dado por herança. É nosso por direito em crer, apenas crer. Se você crê, você está no reino, você é uma atração para o reino. Se você não crê, você é uma decepção para o reino. Não existe como viver nesse mundo sem crer no reino e ter os benefícios do reino. Peraí, pastor, mas tem ateu que tem prosperidade na terra. Irmãos, quanto mais é dado, mais será cobrado. E graças a Deus, eu posso não ter tudo que eu quero, mas o rei tem abençoado a minha casa e minha família com tudo aquilo que eu preciso. E o que nós precisamos é crer e buscar o rei. Porque em Mateus 6,33 nos orienta também: busca primeiro, irmãos, pelo amor de Jesus Cristo. Busca primeiro a se enquadrar e ser uma atração, um atrativo para o rei. Porque as demais coisas que nós precisarmos serão acrescentadas. Tudo, como Alex falou, ao seu tempo. Tudo ao seu tempo, no devido momento correto, é que nós precisamos. Porque se você está dentro de um rio de água doce, você não precisa de um copo d'água. Agora, se você estiver no deserto, você precisa de um copo d'água, então um copo d'água será acrescentado no momento certo. Se você não tem dívida, está um dia com dar a César o que é de César, você não precisa se preocupar com dinheiro, você já tem a sua providência. Só que a gente quer mais e mais, e às vezes a gente quer coisa que a gente nem vai usar. A gente compra coisas que nem vai usar, que nem precisa, mas vai lá e compra. Porque não tem entendimento. E olha, atrair o reino também é equilíbrio financeiro. Você tem equilíbrio nas suas finanças, é uma atração para o reino.
Por quê? Deus vai permitir você conquistar aquilo que você precisa. Porque nem tudo que a gente quer, a gente pode. Nem tudo que a gente pode, às vezes a gente quer. Mas a gente geralmente só quer aquilo que não precisa. Claro, agora se você precisar algo e estiver fora do seu alcance, mas você for uma atração do reino, não há nada impossível para o nosso reino. E tudo será acrescentado no momento certo. Deixa essa reflexão para os irmãos no coração de cada um. Porque, irmãos, a nossa luta não parou, a nossa caminhada continua, a nossa luta continua. Talvez hoje a gente esteja num momento de paz, mas amanhã a gente pode se deparar com um momento de guerra. Talvez hoje a gente esteja num momento de saúde, mas amanhã, como aconteceu comigo, com alguns irmãos aqui, pode acontecer novamente, você se deparar num momento de doença. Às vezes você pode estar num momento de união estável, no seu casamento, no seu matrimônio, mas às vezes no seu casamento você vai ter aquele momento de discordância, de tribulações, de dificuldades. Isso é normal. Agora lembre-se, independente das circunstâncias, da ocasião, nós temos que ser um atrativo para o reino. Porque não foi por acaso que Enoque subiu ao céu. Não foi por acaso. Porque Enoque andava com o rei, agradava o rei, vivia para o rei, pensava no rei, falava com o rei. Tudo coisas simples de ser feito. Tudo simples. Pastor, é simples, irmão. Você ajoelhar, orar e falar com Deus. Hoje, na caminhada, 5h20 da manhã, o dia amanhecendo, e eu falando com o rei. E ele falou comigo. E você pode falar. Você tem acesso ao rei. O rei, esse rei dos reis, Senhor dos senhores, não é o rei de antigamente, o rei humano. Porque o rei humano, para você falar com o rei humano, irmão, nem todo mundo tinha acesso. E aqueles que tinham acesso poderiam perder a sua vida. Até a esposa de rei, para falar com o rei, que lembra da história, se fosse sem autorização, morria. Só que o nosso rei dos reis, que vive e reina para todo sempre, ele nos dá livre acesso. Na verdade, ele quer falar conosco, ele quer estar conosco todos os dias. Agora, você estaria todos os dias com uma pessoa desagradável? Você estaria com uma pessoa desagradável todos os dias da tua vida? Faz um voto, a partir de hoje eu vou viver todos os dias do lado de uma pessoa desagradável, uma pessoa que eu mais odeio aqui. Irmão, ninguém suporta, e Deus também não. Ou você é agradável e atrai o rei, ou você é desagradável, simples assim. E muitas pessoas acham que estão atraindo o reino, mas vão ser decepcionadas no momento da verdade, porque a verdade prevalece. Não adianta enganar a Deus, não adianta, pode enganar a sociedade, pode vestir um terno, botar a Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja, chorar, se emocionar, não. Se você não vive uma vida de rei, você não será reconhecido. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, nunca teve o reino na vida. E às vezes a gente olha para uma pessoa humilde, simplesinha aí, sentada aí no cantinho, cheia do Espírito Santo, cheia do reino na sua vida. Às vezes uma irmãzinha que não sabe ler nem escrever, cheia do Espírito Santo. E homens poderosos, gananciosos, vazios do Espírito Santo. Então precisamos nos preocupar em atrair o reino. Finalizo novamente em Mateus 6,33. Busque o reino para a sua vida, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Deus abençoe todos, fiquem na paz, um abraço, Deus abençoe. Encerrado.